Bom, boa tarde para todo mundo. Então, tá bom, filho? Boa tarde para todos vocês, né? Então, nós vamos deixar essa aula, nós vamos resolver a prova da UFMS, tranquilo? Uma prova que aconteceu agora no domingo. E aí, então, a gente vai estar trabalhando alguns tópicos. Por exemplo, um dos exercícios que caiu, que é esse primeiro exercício que nós temos aqui, é um probleminha que trata de probabilidade, tá ok? Com certeza, muita gente deixou de fazer a questão. Por quê? Porque é usual no problema ele fornecer o número de elementos que vão participar do cálculo de probabilidade, tá? Não, e pedir qual é o resultado da probabilidade. Aqui ele fez ao contrário. Ele pegou, deu o valor da probabilidade, tá certo? E solicitou, pediu qual que era a quantidade de elementos que participava desse cálculo. Então, foi um pouquinho diferente. Quando você sentir dificuldade nesse tipo de problema, tá? Você pode, inclusive, resolver através das alternativas, tá ok? É uma opção. Porque note que nas alternativas aqui no caso, ó, você tem números naturais que podem ser testados e verificar se o resultado coincide com aquele que ele está dando. Por exemplo, um problema não tradicional. O que ele falou aqui? Ó? Uma urna contém bolas brancas, mas não falou quantas. E uma única bola preta, tá ok? Considere o experimento de retirar ao acaso uma bola de cada vez da urna e observar a sua cor. Aí ele fala, a bola retirada é descartada. Aí ele enfatiza, ou seja, não existe reposição. A bola é retirada da urna, mas não é devolvida. Tranquilo? Então, por exemplo, se eu tirar uma bola de dentro da urna, tá? Você vai ter uma quantidade de X bolas, por exemplo. Essa quantidade X de bolas, depois, com a primeira retirada, vai passar a ser X menos 1, depois X menos 2, e assim sucessivamente. Ok? Aí ele fala assim, antes do início do experimento, sabe-se que a probabilidade de retirar a bola preta na terceira tentativa é 1,51. Então, ele já está dando o valor da probabilidade de você tirar a bola preta na terceira tentativa. Tirou a primeira bola, tirou a segunda, então saiu branca, e na terceira saiu preta. Professor, mas não poderia ter saído branca, preta, preta, ou preta, preta, preta e assim por diante? Não, porque ele fala para a gente que existe uma única bola preta na urna, não pode esquecer disso. Então ele foi tirando apenas bolas brancas. E na terceira saiu a única bola preta que tinha na urna. Tudo bem? Aí ele fala quantas bolas brancas existem na urna. Então tem duas maneiras básicas da gente fazer. Tá? Uma é estruturando o problema através de uma equação. Tá? Aí é para quem tem um pouquinho mais de habilidade, né, e confiança. E a outra seria você testando as alternativas, de forma que o seu resultado desse o valor que ele falou. 1,51 avos para você retirar, tá? A terceira bola sendo na cor preta. Bom, vamos lá então. Se eu for resolver por uma equação, nós vamos trabalhar da seguinte maneira então. O objetivo dele é quantas bolas brancas, tá? Quantas bolas brancas existem na urna. Esse número de bolas brancas eu vou chamar, por exemplo, de X, tá ok? Quantas bolas brancas existem dentro da urna. Pode chamar de N, de X, não faz. O que ele fala para a gente é, uma urna contém bolas brancas. Ela contém bolas brancas, mas não fala quantas. Nós chamamos de X. E uma única bola preta, não pode esquecer disso. Ó. Você tem uma única bola preta. Considere o experimento de retirar ao acaso uma bola de cada vez da urna e observar a sua cor. A bola retirada é descartada, ou seja, não existe reposição. Antes do início do experimento, sabe-se que a probabilidade de retirar a bola preta na terceira tentativa é D. Gente, quando ele fala que ele vai retirar a bola preta na terceira tentativa, ele está dizendo para você o seguinte, você fez a primeira retirada, saiu bola branca. E fez a segunda retirada, saiu bola branca. E fez a terceira retirada, saiu a bola preta. Tranquilo? A probabilidade de sair bola branca e preta vai ser equivalente, a probabilidade disso daqui acontecer, tá? A probabilidade disso daqui acontecer, ele está falando para a gente que vai ser equivalente a 1,51. Aí você não pode esquecer que esse E, ele representa uma multiplicação de possibilidades ou uma multiplicação de probabilidades. Não posso esquecer disso. Conector E significa multiplicação de alguma coisa, ou possibilidade ou probabilidade. Professor, mas ali não caberia, por exemplo, um ou? Não.
Você não vai tirar uma bola branca ou uma bola preta. Ele falou que vai tirar a bola preta na terceira retirada. Então, saiu branca e preta na terceira retirada. A probabilidade de você tirar uma bola que seja branca na primeira retirada é quanto? Eu tenho X bolas, tá? Na cor branca, num total de quantas bolas que estão dentro da urna? Eu tenho X bolas brancas e uma única bola preta. Quantas bolas tem dentro da urna? Vamos lá. Quanto? Não. Ó, eu tenho X bolas brancas. Eu não sei quantas bolas são. X mais uma preta. Exatamente. Então, ó, eu tenho o seguinte, ó. A probabilidade de sair uma bola branca vai ser quanto? X. Num total de X mais 1. Porque você tem X bolas brancas dentro da urna, né? E mais uma que é a bola da cor preta. Tranquilo? Depois, vou retirar a segunda bola da urna. E eu quero que ela seja branca também. Qual é a probabilidade de sair uma bola branca de novo? X menos 1, porque aquela bola branca que eu tirei eu não devolvi. Então, eu vou ter X menos 1 bolas brancas dentro da urna. Dividido por quantas bolas? X bolas. Não tem mais X mais 1. Já descartou uma bola. Então, eu vou ter X bolas ali dentro. Vezes. Quantas bolas pretas nós temos dentro da urna? Uma. Então, a probabilidade de retirá-la, tá certo? Na terceira retirada vai ser quanto? 1 sobre X menos 1. Por quê, professor? Porque você tirou uma outra bola anteriormente. Tudo bem? Olha lá. Ó. Não. De novo. Ó. Você tem quantas bolas brancas dentro da urna? X bolas. Certo? Qual é a probabilidade de eu tirar uma bola branca de dentro da urna? Eu vou tirar uma bola branca num total X mais 1. Porque tem X mais uma bolas. Para quem chegou agora, você tem X bolas brancas dentro da urna e tem uma única bola que é preta. Então, você tem X mais uma bola dentro da urna. A probabilidade de sair uma bola branca vai ser o número de brancas no total. Então, X no total de X mais 1. Depois eu vou tirar a segunda bola branca, mas aquela bola branca que estava dentro da urna eu não repus. Certo? Eu tirei e não coloquei de volta. Então, eu vou ter X menos uma num total de X. Porque eu tinha X mais uma bolas. Só que eu tirei uma bola branca, então ela caiu para X. Terceira retirada. Eu vou retirar uma bola preta, tá certo? Num total de X menos 1. Porque anteriormente eu havia tirado uma bola. Então desceu mais uma unidade. Aí você tem, professor, e por que é 1 aqui em cima mesmo? Porque você tem uma única bola preta na urna. Então a probabilidade de tirá-la é 1 sobre o total de bola que tem naquele momento. Isso tudo vai ser igual a 1,51avos, porque ele já falou anteriormente que a probabilidade de acontecer isso seria 1 por 51. Tá ok? Aí veja, se você observar, o que nós podemos fazer aqui? Ó? Esse elemento x que está em cima, como aqui é a multiplicação, eu posso cortar com o x de baixo. X menos 1, pode cortar com x menos 1. O que sobrou? Sobrou 1 em cima, tá? Sobrou x mais 1 embaixo e sobrou igual a essa fração. Tranquilo? Então, aí é só organizar e multiplicar cruzado. Ó. 1 sobre x mais 1, tá? Vai ser igual a 1 sobre 51. O que nós vamos fazer? Multiplica cruzado e encontra o total de bolas brancas, que vai ser o quê? X. Então, nós vamos ter, ó, x mais 1 é igual a 51. Esse x vai ser igual ao número 51, tira uma unidade, esse x vai ser igual a quanto, então? 50. Pessoal, para a pessoa fazer dessa maneira, realmente vai ter dificuldade, tá certo? Porque para fazer dessa forma, somente aquela pessoa que realmente está afiada nessa parte, né? Se você tiver algum receio, você não vai conseguir fazer dessa forma. Você tem, meu folhinho? Tá ok? Aí o professor vai fazer de uma outra forma agora, tá? Ó, eu vou fazer testando as alternativas. Gente, qual era o objetivo do problema? Descobrir quantas bolas brancas tinha na urna ou descobrir quantas bolas tinha na urna? Quantas bolas brancas, tá? Então são 50, porque eu chamei de X as bolas brancas. Se ele pedisse qual é a quantidade de bolas que tem na urna, aí ele estaria incluindo, inclusive, a preta. Aí seria 51. Tá bom? Então, quem fez por teste, tem que tomar cuidado com isso.
que às vezes testou corretamente, mas esqueceu de tirar uma. Tá vendo? Que legal, a matemática traz alegria para as pessoas, tá vendo? Elas estão sorrindo porque acertaram a questão, não? Uma única bola preta, mas eu não sei quantas brancas. Não, não. Ah, tá. Mas ele está falando que a probabilidade de você tirar na terceira tentativa, né? Então isso aqui não tem nada a ver. Não dá para você fazer uma analogia, não. Porque ele você vai multiplicando, né? Então pode acontecer qualquer denominador. E outra, né? Depois que, que a onça está morta, né? Fica fácil, né? Igual o Deodato fala. Aqui é 50, aqui é 51. Ah, então é 51, tira 1, professor. Tá, mas por quê? Tá? Pode falar. Não tem nada a ver. Ó, veja bem. Mas você tem que verificar o seguinte, né? Você pode fazer isso, não tem problema, tá? Mas se você for fazer dessa maneira, testa a alternativa, tá ok? Ó? Porque ele não está falando de quantas retiradas ele fez, né? Ele tá fazendo uma analogia com o número com a probabilidade. Tá? Agora, por exemplo, eu poderia pensar da seguinte maneira, ó, vamos testar aqui as alternativas, tá ok? Que seria a maneira mais coerente. Porque na hora da prova, realmente, para a pessoa fazer isso aqui é complicado. O que você vai pensar, pessoal? Letra A. Tá, ó. A letra A está falando para mim que dentro da urna tem 47 bolas brancas. Não posso esquecer disso. Tá ok? Dentro da urna tem 47 bolas brancas. Tudo bem? Tranquilo. Aí veja. Se dentro da urna tem 47 bolas brancas, a probabilidade de sair uma bola preta na terceira retirada, então é a mesma ideia, ó. Tem que sair uma branca, depois tem que sair branca e depois tem que sair preta. Essa ideia é geral. De qualquer forma que você for fazer, você tem que pensar assim. Tudo bem? Então veja, a bola branca, se eu tenho 47 bolas dentro da urna que são brancas, então o total de bolas dentro da urna vai ser quanto? 48. Certo ou não? Beleza, ó, 47 bolas brancas eu tenho dentro da urna. A probabilidade dela sair vai ser 47 num total de 48, porque eu tenho também a bola preta. Aí eu tenho probabilidade de sair uma outra bola branca, é 46 num total de 47. Depois, a probabilidade de sair uma outra bola que seja preta, uma no total de 46. Aí o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, quem testou a alternativa, caiu a ficha do que ela está falando. Por quê? Veja bem, esses denominadores aqui, eles vão sendo decrescentes. Você fez a primeira, você já tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. Porque, veja, ó, você vai cancelar esse 47 com esse 47, ó. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Tranquilo? Cancelou 47 com 47. Ok. Cancelou 46 com 46. Qual é o denominador que vai ficar? 48. Certo? Então, a única alternativa que é coerente é o seguinte, eu tenho 51 bolas dentro da urna. Então, eu tenho que ter 50 bolas que são brancas. Alternativa, D de dado. Entenderam? Por quê? Vamos lá, ó. Se eu tiver a quantidade 48 aqui, vai decrescendo. 48, 47, 46. Ele não falou que a probabilidade de sair uma bola preta na terceira é 1,51? Como que vai ficar aquele 51 ali embaixo? Certo? Então, eu tenho que começar com o número 51. Ó. Por exemplo, testa a letra B de bola. Ó, e veja, quanto que é o resultado dessa probabilidade? 1 sobre 48. Então, eu tenho como resposta aqui na letra A. A probabilidade de sair a bola preta na terceira retirada é 1,48. Bateu com 1,51? Não. Certo? Para bater com 1,51, eu tenho que ter justamente a letra E. Ó. Olha só, tem que ter a letra E assim. Vamos supor que a letra E está falando para mim, olha, tem 51 bolas dentro da urna. Aliás, 51 bolas brancas dentro da urna, certo? Se eu colocar aqui 51, no denominador vai ser quanto?
52. Não é esse primeiro número que vai ficar no denominador? Certo ou não? Então, ó, a letra E já vai jogar fora. Porque o objetivo dele é descobrir quantas bolas brancas tem na urna. Então, quando você chegar na letra D de dado, é que você vai achar a resposta. Ó. Você tem 50 bolas brancas na urna. Qual é a probabilidade de sair a primeira bola que seja branca? 50 no total de 51. Vezes 49 bolas brancas no total de 50. Vezes a bola preta no total de quanto? De 49. Cancelou, 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 cancelou. O que sobrou foi justamente 1 sobre 51. Então, veja. Se eu tiver 50 bolas brancas dentro da urna, a probabilidade de sair a bola preta na terceira retirada é 51. Certo? Então, a alternativa correta é realmente letra D de dado. Tranquilo? Ali depende da... Por exemplo, você fez com a primeira, você já caiu a ficha, né? E o denominador ali, né, tem que ser 50 ou 51. No caso, 51 para ficar a probabilidade não sobre 51. Veja que deixa de ser uma questão fácil, gente, por causa da inversão aí, né? Ao invés de ele pedir para você calcular a probabilidade, ele pediu um número de elementos. E isso a gente fazendo, parece que é fácil, mas na hora, para você raciocinar dessa maneira, é um pouquinho complicado. Podemos? Vamos fazer mais uma? Pode falar. Uhum. Não, não. 50 bolas brancas. Não, não. Olha lá. Ele está querendo saber qual é a probabilidade. Aliás, ele está falando para mim que a probabilidade de sair a bola preta na terceira retirada é 1,51. Ok? Para sair a bola preta na terceira retirada, tem que sair uma branca de novo e uma preta. Certo? Qual que é a probabilidade de sair uma bola branca? Esquece o problema. Eu tenho quantas bolas dentro da urna? Vamos supor que eu tenho 50 bolas brancas dentro da urna. Quantas bolas tem dentro da urna, então? As 50 brancas mais a única preta, 51. Qual que é a chance de sair aquela bola branca? 50 em 51. Isso é a probabilidade. Aí, quando eu retiro a primeira bola lá de dentro, eu não a reponho novamente. Certo? Então, na urna, ficaram 49 brancas, certo? Em 50 bolas. Na terceira retirada que eu vou fazer, eu vou tirar a bola preta. Certo? Eu vou tirar a bola preta num total de 49 que tem dentro da urna, porque eu tirei a segunda bola anteriormente. Certo? Aí, como esse cálculo aqui ó, vai cancelando e deu 1,51, bateu com a probabilidade que ele falou para mim, que tinha que dar 1,51. Certo? Aí a letra A o professor fez, ó, e já caiu a ficha de que, começando por 48, jamais a probabilidade vai ser 1,51. Você entendeu? Por isso que eu já fui lá na letra D, na letra E, porque tem que aparecer o 50 ou 51 no denominador. Ficou mais claro? Podemos. Gente, questão número 2. Tá? Essa questão 2, você teria que saber uma teoria da equação do segundo grau, tá bom? Que é a seguinte, ó. Sabendo que a equação mx² menos 10x mais n igual a zero admite uma única raiz real. Gente, essa equação que nós temos aqui, ela é uma equação do segundo grau. Tá ok? Ó, é uma equação do segundo grau. Por quê, professor? Porque tem um expoente 2 colocado aqui. Todo mundo lembra disso? Ok? E a equação do segundo grau, ele está falando que ela admite uma única raiz real. Se ela admite uma única raiz real, ele está dizendo para mim que o delta é igual a zero. Todos lembram disso ou não? Por exemplo, o que é esse delta, professor? Esse delta, ele é dado pelo
Quem quiser colocar aqui, tá, ó. O que é o delta? O delta, ele é chamado de discriminante. Isso aqui é chamado de delta, tá? Ou chamado de discriminante. Ok? Quem não lembra dessa teoriazinha aqui, ó, anota. Se esse delta for maior que zero, ou seja, ser maior que zero significa que ele é positivo, tá? Professor, e esse delta significa o quê? Esse delta é calculado assim, ó. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. B quadrado menos 4 vezes AVC é o valor do delta. Se o delta for maior que zero, ser maior que zero é ser positivo. Então, quer dizer que eu tenho duas raízes reais distintas. A raiz 1, ela vai ser diferente da raiz 2. E elas vão pertencer ao conjunto dos números reais. Se esse delta for igual a zero, tá, ó, se ele for zero, o x1 vai ser igual ao x2 e também vai pertencer ao conjunto dos números reais. Tudo bem? Se o delta for menor do que zero, esse x1 vai ser diferente do x2, tá? E ele não vai pertencer aos reais. E o que significa o delta ser menor que zero? Significa ele ser negativo. Tá ok? Professor, mas o que é esse b ao quadrado aqui? O que é esse a? O que é esse c, professor? Toda a equação do segundo grau, ela é escrita assim, ó. Equação do segundo grau. Ela é escrita da seguinte maneira. Um a que multiplica o x ao quadrado mais um b que multiplica um x mais um coeficiente c igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. O número que vai na frente do x ao quadrado, a gente chama ele de a. O número que vai na frente do x, nós o chamamos de b. O número que fica independente de x, nós chamamos ele de c. Tá ok? Aqui no caso tinha que lembrar dessa teoria, tá? Ou seja, tinha que saber que lá em cima ele está falando que o delta é igual a zero, porque ele está falando que ele tem duas raízes reais e iguais. Lembrando que esse x1 e esse x2 aí são chamados de raízes da equação do segundo grau. Quem vai fazer polícia militar, tá, gente? Primeira questão, extremamente importante. Segunda questão, extremamente importante. Ok? ATE, mesma coisa. Primeira e segunda questão, muito importante. Tá bom? IFMS, todas as questões. Tá bom? Que basicamente é o mesmo edital. Tranquilo? Então, felicidade total. Vamos lá? Podemos? Olha só, gente. Então, voltando na ideia, ó. Você tem, tá, a informação de que a equação admite uma única raiz real. Quando ele fala que admite uma única raiz real, ele está falando que a raiz 1 é igual à raiz 2 e pertence ao real. Tudo bem? É isso que ele está dizendo. Então, o delta é igual a zero. Então, se o delta é igual a zero, o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, ele está te avisando que se você fizer esse cálculo vai dar zero. Tudo bem? O delta, que é b quadrado menos 4ac, vai ser igual a zero. Bom, agora nessa equação que nós temos ali em cima, observação. O número que vai na frente do x ao quadrado é o m. Tá? Ele faz papel de número. O elemento que vai na frente do x é o menos 10. E o elemento que vai independente de x, que não tem x, é o n. Então, neste caso, nós vamos ter o coeficiente a é tirado por esse cara aqui. Ó. O coeficiente a está falando para mim que vale
M. O coeficiente B de bola, ou de boiola, ou de Fiuk, tá? Vai ser o menos 10. Né, Fiuk? E aqui é o coeficiente C, valendo N. Tranquilo? Agora nós vamos substituir essas informações ali, ó. Quem que é o B ao quadrado? O B ao quadrado vai ser o menos 10 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem que é o A? M. Vezes o C, N, que é igual a zero. Menos 10 ao quadrado vai dar 100. Menos 4mn, que é igual a zero. Se eu passar esse 4mn para o lado direito, tá, ó, ele vai passar o quê? Positivo. Tudo bem? Esse 4 está multiplicando, passa para o lado esquerdo, dividindo. Tá, ó. Conclusão. Fudeu. Não. Conclusão, né? O mn vai ser igual a quanto? 25. O que eu encontrei aqui, ó? Que o produto de m com n vale 25. Tranquilo? Aí muita gente, pessoal, por incrível que pareça, conseguiu chegar até aqui. Tá, professor, eu cheguei que o produto dava 25, mas e daí? Preste atenção no seguinte, ele fala pra gente assim, ó. Qual a soma de todos os possíveis valores para m com todos os possíveis valores para n? Tá ok? Então, por exemplo, quais são os possíveis valores para m e n? Note que ele fala para a gente que o m e n são números inteiros, ó, números inteiros positivos. Não posso esquecer disso. Gente, eu tenho uma infinidade de multiplicações que dá 25. Se eu for pegar todas as frações radicais, números reais, um monte de coisa. Mas números inteiros positivos que dá 25, somente são o 1 com o 25, o 5 com o 5, né? Ou o 25 com 1. Tudo bem? Então, veja, os possíveis valores do m e do n são esses aqui, ó. Por exemplo, o m, ele pode ser 1. E o n pode ser 25. Quanto que vai ser o produto entre eles? 25. O m pode ser 5. E o n pode ser 5 também. Quanto que é o produto de 5 vezes 5? 25. E eu posso trocar. O 25 vem para cá, né? E o 5 e o 1 vai para lá. Essas são as possíveis valorações de m e de n para que o produto entre eles dê 25. Tá ok? Ó, montamos aqui uma tabelinha para o m e para o n. Qual o objetivo do problema? O objetivo do problema é saber qual é a soma dos possíveis valores de m e de n. Olha só, gente, o que ele está querendo é o seguinte, ó. Quando aqui for 1, aqui é 25. Quando aqui for 5, aqui é 5. Quando aqui for 25, lá é 1. Aqui veja que eu tenho uma soma dos possíveis valores, que vai dar 62 unidades. 25 mais 25 vai dar 50. 5 com 5 dá 10, dá 60. 1 mais 1 vai dar 2, 62. Quer dizer, a soma dos possíveis valores de m e de n, 62. Teve gente que chegou até no produto m vezes n é 25, mas não conseguiu interpretar o que ele queria no problema. Tá? Objetivo do exercício. Qual a soma de todos os possíveis valores de m com todos os possíveis valores de n? Se o m for 1 e o n 25, a soma dá 26. Se o m for 25 e o n for 1, a soma dá 26. Só aí dá 52. Quando o m for 5 e o n também for 5, a soma dá 10, 62 unidades. Tá ok? Aí faltou fé e acreditar. Na minha opinião, tá, gente, essa prova, nenhuma questão estava de mão beijada. Nenhuma. Tá? Foi uma prova bem elaborada, tá ok? Realmente, quem está estudando é que conseguiu fazer as questões. Sem chutar, é claro, né? Fazer realmente entendendo o que está fazendo, né? Realmente é para o pessoal que está estudando.
Como é que é? Só Deus sabe, né? Fiuk, tá combinado. Qualquer dúvida, a gente vai ter aquela aula particular, ok? Hoje vai ser no biombo 2, tá? Lá em cima. Para quem não conhece, tá, gente? Esse aqui é meu irmão mais novo, João Vitor. Ó o combinado. Ó o combinado. Hã? Por enquanto. Em tudo. Ó, isso aqui é uma das coisas que você mais vê no ensino fundamental. Tá? No ensino médio você também vê, no primeiro ano do ensino médio, dentro da parte de função. Tá? Função, inequações, a gente vê isso aí de novo. Okay? Mas no ensino fundamental, por exemplo, antigamente, né, oitava série que a gente falava, isso aí é o tempo todo, é praticamente o ano inteiro fazendo isso aí na matemática. Usa bastante. De repente você não lembra da propriedade, que o delta igual a zero significa duas raízes reais iguais. Mas você lembra da equação de Bhaskara. X é igual a menos b, mais e menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Isso aí o professor faz o tempo todo. Hã? Sim, com certeza. Tranquilo? Podemos ir para a questãozinha 3? Vamos lá? Bom, questão número 3, tá? Uma questão muito fácil. Mentira, né? Gente, é uma questão que você deveria, né, lembrar, a pior aí é você lembrar da fórmula do invólucro do cilindro. Como assim, professor? A área lateral do cilindro. Então, o que ele está dizendo aqui no exercício para a gente é, uma piscina deve ter o seu interior completamente revestido com vinil. A piscina ela possui 3 metros de profundidade, tá ok? E a figura abaixo mostra a sua vista superior. Gente, o que confundiu muita gente aqui foi justamente ver na vista superior. Tá ok? Então, observe o seguinte, ó. Veja que ele está mostrando aqui uma figura para a gente. Uma piscina, obviamente, retangular, né, em que ele fala aqui 5 por 3. E aqui no meio, ele tem, tá, um setor circular. Aí ele vai explicar o que é isso. O círculo do meio representa um pilar com 2,5 metros de altura. Então, basicamente, gente, o que ele está falando para a gente é o seguinte. Você vai ter uma figura aqui, tridimensional, se você olhar, tá certo? Dessa maneira aqui, você vai enxergar uma figura tridimensional. Então, por exemplo, dessa maneira, de repente, se ele tivesse desenhado dessa forma, a pessoa enxergaria melhor. E aqui dentro você tem um cilindro. Tá ok? Ó? Você tem um cilindro colocado aqui dentro. Tá, ó, vindo do fundo da piscina até antes da superfície. Olha o que ele fala. Com 2,5 metros de altura. Como a profundidade da piscina é de 3 metros, então quer dizer que ele não atinge a superfície da piscina. Tranquilo? Então você vai ter aqui, né, destinado à recreação de crianças. Ou seja, as crianças vão ficar de pé aqui, né, com meio metro de água até ali e tal, para poder se divertir e infernizar a vida dos adultos. Ok? Então você tem aquele pilar ali dentro. Aí o que ele fala é o seguinte, o pilar também deverá ser completamente revestido. Então, gente, ele quer revestir o interior da piscina. O que vai acontecer? Ele vai ter que revestir a parede à esquerda, ele vai ter que revestir a parede à direita, ele vai ter que revestir a parede da frente, ele vai ter que revestir a parede lá do fundo e ele vai ter que revestir o piso. Tranquilo? Aí muita gente pensou assim, até aí é tranquilo de você calcular, não é difícil. Por exemplo, para eu calcular essa parede lateral aqui, é só usar a forma de um retângulo.
Essa piscina tem 3 metros de profundidade e essa parede que nós temos aqui, ó, tá, ó, a largura dela vai ser esse 3 metros que ele está dando aqui no desenho planificado, porque ele tirou uma foto de cima da piscina. Tá? Então, essa lateral que nós temos aqui, essa área lateral aqui, nada mais é do que você fazer o quê? 3 de profundidade por 3 de largura, vai dar 3 vezes 3, vai ser um quadrado. Né? Vai dar 9. Só que essa parede que você tem à direita é a mesma que você tem à esquerda. Então, você tem duas paredes internas da piscina, como essa sala aqui, por exemplo. Uma parede aqui, outra parede lá, de mesma medida. Tá? Cada um mede 9, então vai ser 18 metros quadrados de vinil que você vai usar. Aí você vai ter a parede da frente, tá? E vai ser igual à parede do fundo, a parede lá de trás. Essa parede igual a essa, por exemplo. Então, neste caso, qual é o comprimento de cada parede? 5 metros, tá? Por 3 de profundidade da piscina. Então, vai dar 15 metros. Tranquilo? Ok. Aí, veja, o fundo, muita gente fez assim. Calculou qual era a área do retângulo, aqui no fundo. Descontou a área do círculo. Depois calculou a área do círculo e colocou de novo. Não precisa. Veja bem, ele falou que o cilindro também vai ser revestido. Então, essa tampinha que você descontaria aqui de baixo é a tampinha que você vai usar lá em cima. Então, é só você imaginar essa tampinha aqui em cima descendo, tá, ó, e encaixando nesse círculo aqui. Ou seja, é só você calcular a região aqui de baixo. Não recorta o círculo. Tudo bem? Então, veja, eu vou tirar aquele setor circular do fundo. Vou tirar. Mas depois eu não vou ter que revesti-lo aqui em cima, que é a tampa do cilindro lá em cima. Então, é a mesma coisa de eu estar projetando essa tampa aqui embaixo, quer dizer, o fundo vai ser normal, igualzinho. Tá certo? E o fundo, ele vai ter 5 metros, tá, de comprimento por 3 metros de largura. 5 vezes 3, 15, só que vai ter só uma região dessa. Agora, o mais difícil é você lembrar que você também vai revestir o invólucro do cilindro, em volta dele. E o problema não é nem lembrar disso, o problema é lembrar a fórmula que calcula o invólucro do cilindro, que chama-se área lateral do cilindro, que é dado por 2πr H. O 2πr é do comprimento da circunferência e o H é da altura do cilindro. Tá ok? Então, por exemplo, aqui, para calcular toda essa região, nós vamos fazer o quê? Primeiro, essa face que nós temos aqui, ó, tá? Essa face que nós temos aqui da piscina, ela vai ter 3 de largura e 3 de profundidade, vai dar 9, certo? Vai ser a mesma que essa daqui, 9 também. Aí você vai ter essa região da frente e essa região do fundo, tá ok? Ó? Que vai ser quanto? Vou colocar aqui, ó, região da frente. Ela vai ter 5 de comprimento e 3 de profundidade. 5 vezes 3, tá? Que vai dar 15. Só que como tem duas paredes dessa, nós vamos fazer o quê? Multiplicar por 2, né? Porque essa parede do fundo também ela é de 15 unidades. Tá ok? Agora nós vamos ter a região do fundo. A região do fundo, ela vai ter 5 de comprimento, tá? 5 de comprimento por 3 de largura. 5 vezes 3. Dando 15 unidades. Então, note que essa área que nós temos aqui à direita, 9, eu também vou tê-la à esquerda, mais 9. A área que eu vou ter no fundo, 15, é igual à área que eu vou ter na frente, que é 15. E aí eu tenho a área, tá, ó, do piso da piscina, valendo 15. Então, até aqui nós temos quantas unidades? 9, 9, 18, 15, 15, 15, 45. Nós vamos ter 63 unidades, tá, de metro quadrado de vinil. Tudo bem? Então, se eu somar todas essas quantidades, quais, professor? 9, mais 9, mais 15, mais 15, mais 15, até aqui está dando um total de 63. Se tivesse uma única alternativa com 63, beleza, mas ele sacaneou. Todas elas foram 63. Quer dizer, a jogadinha do exercício realmente é calcular qual é a metragem do cilindro. A única que eu consigo descartar aqui, por exemplo. Então, a letra C eu consigo, e se você também fizer uma pequena interpretação, você pode eliminar a D e a E. Por quê, professor? Porque até agora já deu 63. E falta eu somar mais o invólucro do cilindro. Então, você ficaria para chutar a letra A ou a letra B. Professor, eu percebi isso e chutei a letra errada. Você é um azarado desgraçado. Então, você realmente tem que estudar mais, tá ok? Porque se você ficar entre duas e chutar errado, puta que pariu.
Beleza, vamos lá. Aí veja, qual que é o invólucro do cilindro? Pessoal, para eu descobrir a área lateral desse cilindro aqui, tá, ó, o que nós vamos fazer? A área lateral dele, tá? A área lateral do cilindro é dada por 2 vezes o π, vezes o raio do cilindro e vezes a altura dele. Tá ok? Aí veja, aqui vai ficar então 2 vezes o π, vezes o raio do cilindro, que é meio. Por quê, professor? Porque, ó, isso que nós temos aqui é a distância de um lado até outro do cilindro passando pelo centro. Isso é o diâmetro do cilindro, tá ok? Isso aqui é chamado de diâmetro. E o raio, ele é metade do diâmetro. Então, disso daqui nós tiramos que o raio, ele é igual a 0,5. E multiplicado pela altura. Veja que a altura do cilindro não é igual à profundidade da piscina. Tá ok? Ele é 2,5 de altura. Aí veja, o número 2 vezes meio vai dar 1. E o 1 vezes 2,5 vai dar o próprio 2,5. Tá ok? Então, o resultado aqui vai dar 2,5 π. Então, gente, a resposta vai ser o quê? Vai ser o 63 somado com alguma coisa que dê 2,5 π. O 2,5 π, ó, letra A. Professor, mas na letra A está 5 π sobre 2. Exatamente. Se você dividir o 5 por 2, vai dar 2,5. Tá ok? Tranquilo? Tinha que lembrar dessa fórmula aqui, tá? Ó, a área lateral do cilindro é 2πrh. Por exemplo, ó, essa caneta aqui, né, ela tem um setor circular em volta dela. Se eu quiser descobrir qual é o valor do invólucro dela, qual é a área lateral dela, eu calculo, né, pego o raio, tá certo? Calculo qual é o comprimento da circunferência e multiplico pela altura. Porque aí vai ficar, né, o comprimento vezes a altura, você vai ter a área lateral. Tranquilo? Esse comprimento aqui, ele vai coincidir, tá, com o comprimento da circunferência, que é dado por 2πr. Agora eu não lembro mais. Vamos lá. O 2, ele é da fórmula, tá? O π é da fórmula e o raio é o meio, tranquilo? E esse 2,5 é a altura. A altura do cilindro. A altura do cilindro não coincidiu com os 3 metros de profundidade, tá? Ó, ele coincidiu com esse aqui, ó. Beleza? Quem mais fez a UFMS aí? É. Vamos lá? Podemos? Vamos lá, então. Questão número 4. Olha só, gente. Questão 4, nós temos aí, um plano de saúde oferece 2 opções para a contratação. Opção 1, mensalidade de R$100, mais R$15 por consulta ou procedimento médico realizado. Mensalidade, opção 2, mensalidade de R$180, mais R$7,50 por consulta ou procedimento médico realizado. Para uma pessoa que realiza X consultas ou procedimentos médicos, né, por mês,
a partir de qual valor de x a opção 2 se torna mais vantajosa. Pessoal, a opção 2 se torna mais vantajosa, tá? Opção 2 se torna mais vantajosa quando ela tiver um valor, um custo menor do que a opção 1. Tá ok? Então, ele quer a situação seguinte, ó, tá? Ele quer saber qual é o valor das X consultas para que o custo, tá, ó, número 2 seja menor que o custo número 1. Ah, professor, mas ela é mais vantajosa, ela não tinha que ser maior? Não. Se eu estou fazendo um plano e eu quero que ele seja mais vantajoso, eu quero que o preço dele seja menor, não maior. Tudo bem? Então, se eu for equacionar o problema, a ideia seria essa. Por exemplo, eu vou fazer X consultas. Quanto que vai me custar isso aí na opção número 2? Na opção número 2, eu vou pagar os R$180 mais R$180 mais o 7,50. Tá certo? Por consulta realizada. Se eu fizer X, então vou multiplicar por X. E esse valor tem que ser menor que o custo número 1. Qual que é o custo número 1? Na opção 1, eu vou gastar R$100 fixo, tá? Mais uma consulta de R$15, multiplicada pelo número de consultas que eu vou fazer. Certo? E aí agora é só resolver na equação. Por exemplo, 180 tira 100 menor que 15x menos 7,5. Tá? Aqui eu tenho 180 tira x, vai ficar o equivalente a 80, menor que 7,5x. Aqui tem um x. Aí veja, o 80 eu vou dividir por 7,5 que está multiplicando o x. Tá, ó. E a boca o tempo todo continua voltada para o x. Não inverteu nada. Qual 15? Então, ó, 15, tá? Menos o 7,5. Deu 7,5. Tranquilo? Aí veja, o número 80 dividido por 7,5. O x tem que ser maior que aquilo. Gente, se eu for dividir, por exemplo, o número 80, tá, ó, e aqui embaixo fosse 8,0, daria 10 exatamente. Né? Então, esse resultado aí dá um pouquinho maior do que 10. Tranquilo? Então, o resultado vai ser 11. Quem quiser colocar aqui, ó, 80. Eu vou dividir por 7,5. Eu coloco aqui um 0 e divido por 75. 80 por 75 cabe uma vez 75 para 80 vai restar 5. Quando nós descemos esse 0, pessoal, que pertence a gente, e eu não consigo continuar a divisão, obrigatoriamente vai um 0 no quociente. Se eu quiser continuar a divisão, eu crio um 0 que não é meu, vem a vírgula. Certo? O 500 dividido pelo 75. Quer dizer, esse x, ele vai ser maior do que 10, alguma coisa. Tá ok? Então, a única opção que eu tenho é qual? 11. Tranquilo? Professor, mas não poderia ser 13 e 14? Veja. Ele quer saber a partir de qual valor? A partir de 11 unidades. Professor, mas por que não está a resposta 10, alguma coisa? Porque não existe você fazer 10, consultas. Né? Eu vou fazer 10,3 consultas nesse mês. Não, ou é 10 ou é 11. Tudo bem? Você também poderia, nesse exercício, testar a alternativa. Tranquilo? Pode testar a alternativa. Essa foi uma das questões mais fáceis da prova. Tá? Por exemplo, faz o custo da opção 1 com 6 consultas e da opção 2. E vê se a opção 2 dá resultado menor que a opção 1. Se der, a alternativa A já é coerente. Tá certo? Faz o custo com a letra B. Tá, ó. Se o custo da opção 2 for menor que o custo da opção 1, letra B de bola. Você vai ver que o custo da opção 2 vai ser maior. Então, somente a partir da letra C é que o custo da 2 passa a ser menor que o custo da 1. Ok? Essa não poderia perder, tá? Essa é aquela questão que você tem que caçar na prova. Tá difícil? Procura aquela mais tranquila. Está dentro de inequação, né? Você pode tratá-lo como uma expressão numérica, tá? Se você testar a alternativa. Se você testar a alternativa, você não está montando inequação, você está testando uma expressão numérica, uma expressão convencional.
inequação do primeiro grau. Quando a gente resolve testando a alternativa apenas com números, a gente fala que é o método aritmético, tá? Ou seja, é um método que a gente não está utilizando letrinha. Grosseiramente falando, é isso. Você pode testar a alternativa, né? Colocando os valores. Mas ó, vamos entender o seguinte, gente. Toda vez que você for fazer um teste, tá certo? Testa a alternativa. Tá? Não tem por que ficar supondo valores. Tá ok? Já vai testando aqueles valores que você tem. De repente você testou o 10 porque o 10 está próximo ali das alternativas que você tem. Tá? Isso. Então, mas se você testar a alternativa, você já sabe isso, entendeu? Você está testando um elemento a mais. Podemos? Vamos lá? Próxima questãozinha, então, ó. Questão número 5. Um determinado produto, ele possui valor de venda de R$1.000. A loja oferece duas opções de pagamento. À vista, com 10% de desconto, e também duas parcelas de R$500, sendo a primeira com vencimento em um mês após a data da compra. Se necessário, olha que gracinha, claro que vai ser necessário, né? Se necessário, usa o 205 elevado a meio igual a 14,178. Nessa situação, pode-se afirmar que ao optar pela segunda forma de pagamento, arca-se com uma taxa de juros mais próxima dele. Gente, essa aqui é uma questãozinha, tá? Que envolve juro composto, ok? Importante para o pessoal da IFMS, ATF, que esperto com isso, que pode voltar alguma coisinha, tá? De matemática financeira, pelo menos juro simples, juro composto, pode cair alguma coisinha a respeito disso. E o pessoal do bombeiro não precisa se preocupar, porque dificilmente vai cair uma questão dessa. Se cair juro composto, vai cair uma questão mais tradicional. Essa pode um pouquinho tradicional, tá? Outro detalhe. Quando ele fala para a gente, olha, pode-se afirmar que ao optar pela segunda forma de pagamento, arca-se com uma taxa de juros mais próxima dele. O que ele quer saber é qual o juro que está sendo cobrado quando eu faço a opção pela taxa número 2. Pela opção número 2. Tá ok? Gente, toda vez que eu vou verificar qual é o juro que está sendo cobrado, né, sobre qualquer compra, qualquer transação financeira, eu sempre tenho que comparar com o valor à vista. Esse é o maior erro que o pessoal comete nesse tipo de questão. O pessoal fica tentando encontrar qual é a relação que a opção 2 tem, porque na opção 2 é que foi incidido o juro, certo? A opção 1, ela não tem juro, ela teve desconto, tá? Mas aí o que o pessoal faz é comparar a opção 2 com os R$1.000. Está errado. Você tem que comparar com os R$900, que é o valor à vista. Porque se a loja te dá a opção de comprar à vista R$900, o juro que ela te cobra na segunda opção é tudo aquilo que ultrapassou os 900. E não aquilo que ultrapassou só o 1.000. Porque teve gente que falou para mim, professor, mas são duas parcelas de 500, professor. Então, o cara não cobrou juro? Claro que cobrou juro. Como que não cobrou juro? Tá? Outra coisa também que o pessoal errou muito foi, professor, se o cara deu 10% de desconto, né? Então foi 10% que ele teve de juro. Claro que não, ainda bem que não tinha isso como opção. Teve gente que veio pedir, vamos entrar com recurso. Então, não tem recurso. Não existe. Tá? Isso aqui é uma taxa de desconto. O juro tem todo o envolvimento aí com período, né? O cara cobrou esses R$500 um período após a compra e assim por diante. Então, a ideia do problema vai ser essa aqui, ó. Para eu descobrir qual é o juro, você vai comparar com o seguinte. Você tirou da loja um produto, tá certo? E o valor desse produto na loja não é de R$1.000. O valor desse produto, ele é de R$900. Mas como, professor? O produto custa 1.000. Tudo bem. Mas ele à vista, ele não tem 10% de desconto? Então, na realidade, a loja está te cobrando juro a partir dos R$900. Tá ok? E não em cima do 1.000. Você não calcula juro em cima do 1.000. Então, você tirou um produto da loja que à vista custaria 900. Certo? E você pode pagá-lo como? Você pode pagá-lo em duas parcelas de R$500, sendo a primeira com vencimento
um mês após a data da compra. Então, por exemplo, um mês após a data da compra, a primeira parcela vai estar aqui, de quinhentão. A segunda parcela vai estar aqui, de quinhentão. Tá ok? Pessoal que vai prestar INSS, tá? Fique esperto com essa questãozinha também. Veja, essa data que nós temos aqui, ó, no início do fluxo de caixa, que você vai chamar de fluxo de caixa, tá? Ó, esse diagrama, data 0, data 1 e data 2. E essa setinha que está colocando ali é um eixo do tempo, que vai representar o número de meses. Tá ok? Aí veja, quando o problema não falar nada, se trata de juros simples, composto, assim por diante, sempre é o juro composto. No nosso dia a dia não existe transação simples. Se o problema citar juro simples, juro simples. Se não citar, juro composto. Tá ok? Aí veja, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar aqui uma equação usando a data número 2. Como assim, professor? Eu vou pegar todos os elementos que estão nesse fluxo e vou jogar para a data 2. Tá? Vou tomá-la como referência. Então, por exemplo, se eu pegar esses R$900, tá, ó, e jogar para a data 2, tá, ele vai ter uma capitalização. Se eu pegar esse R$500 que está aqui, ó, e jogar para a data número 2, ele vai sofrer também uma capitalização. É mais fácil do que eu descapitalizar, que eu vou trabalhar com fração, tem que calcular mínimo, múltiplo comum e assim por diante. Usando a data 2 como referência, tá, eu vou jogar todos os números para a data 2. Aí veja, esse número que nós temos aqui, ó, que é o elemento, esse último 500 que está aqui, que está na data 2, ele não precisa ser capitalizado, porque ele já está na data 2. Esse 500 que está na data 1, ele vai sofrer uma capitalização para ele poder ir para a data número 2, porque ele está um período distante da data 2. O número 900, tá, ó, que está 2 unidades distante da data 2, porque ele tem esse período e esse período distante, ele vai sofrer 2 capitalizações. Como assim, professor, sofrer capitalização? Você vai pegar esse número 900, tá? Vai capitalizá-lo, 2 períodos. Como que capitaliza? Você vai multiplicar por 1 mais i elevado ao quadrado. O que é isso, professor? Isso aí é a fórmula de juro composto. Quando você pega um número e multiplica por 1 mais i elevado a alguma coisa, você está capitalizando aquele valor. Você está incidindo o juro sobre ele 2 períodos seguidos. Por que 2 períodos? Porque eu estou jogando lá para a data 2. Aí, esse 900, ele é o valor que nós chamamos de valor de saída. Tá, ó. Ele tem que ser igual às entradas. Então, por exemplo, colocamos o igual, eu vou pegar um número 500 e vou multiplicar por 1 mais i, elevado a 1. Por quê, professor? É esse 500 aqui, ó. Estou pegando ele e estou jogando uma data seguinte. Então, eu multiplico ele por 1 mais i elevado a 1. Depois, nós vamos pegar e somar, tá, ó, com o próximo número 500. E esse 500 não multiplica por nada, porque ele já está na data 2. Tá ok? Aí veja, esse 1 mais i que está colocado aqui, pessoal, ó, esse 1 mais i que está colocado aqui, para eu não ficar levando ele o tempo todo na conta, eu vou chamá-lo de x. Tudo bem? Então, eu posso usar o seguinte, ó. Eu tenho aqui 900, tá, ó, 900 x ao quadrado é igual a 500 x mais 500. Ok? Aqui está o quadrado porque aqui estava ao quadrado, e aqui não tem expoente porque aqui estava elevado a 1. Aí veja, posso nessa equação eliminar 2 zeros de cada número. Ó. Ok? Eliminamos 2 zeros de cada número. E posso passar os elementos para o lado esquerdo. 9x ao quadrado, menos 5x, menos o número 5, que é igual a 0. A colega não estava lembrada ali aquela hora, isso é uma equação do segundo grau. Que a gente resolve de que maneira? Delta, tá, é igual ao b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. O delta, ele é o b ao quadrado, ó, o b é o cara que vai do lado do x. Ok?
Então vai ficar menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é o número que vai na frente do x, A ao quadrado, multiplicado pelo C, que é esse termo que fica independente aqui. Ok? Faço essa conta. Vai ficar 25. Aqui menos, com menos, que tem multiplicação ali, vai dar mais. 4 vezes 9, 36, vezes 5. E vai dar 180. E o delta vai dar, então, 205. Qual? Não, não é o 9 ao quadrado, não. O 9 vezes o x ao quadrado. O 9 não está ao quadrado. Tranquilo? Quem está dentro do parênteses aqui é 1 mais i, ó. Que eu chamei de x. Então vai ficar 900x ao quadrado. Tá bom? Continuando. Nós vamos pegar agora esse valor de delta, né? E vamos usar aqui, ó. X é igual a menos b. O professor vai fazer do lado esquerdo aqui, tá? Ó. X é igual a menos b, mais e menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o valor do A. O x é igual a menos b, ó, menos o b. O b está aqui, ó. Menos menos b, né? Menos o b, que é menos menos 5, mais e menos a raiz quadrada do 205. Dividido por 2 vezes o valor do A, que por sua vez vai ser o 9. Tranquilo? Gente, para que ele deu aquele número ali em cima, ó? Quando o cara fala que 205 elevado a meio é 14,3178, 205 elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 205. Ok? Por isso que ele deu aquele valor, porque isso aqui, ó, vai valer o 14,3178. Então, o nosso x, ele vai ficar igual ao 5 positivo, mais e menos o 14,3178, dividido por 2 vezes 9, dando o resultado equivalente a 18. Preste atenção no seguinte. Esse valor de x, pessoal, ele vai gerar aqui uma taxa percentual, certo? Tem alguma taxa percentual aqui nas alternativas que seja negativa? Tem ou não? Não. Então, eu vou descartar o valor negativo daqui, ó. Por exemplo, para resolver a equação de segundo grau, eu pego 5 mais 14 e depois eu pego 5 menos 14. O 5 menos 14 nesse exercício não tem sentido, porque senão vai ficar menos 9, mais ou menos, né? Não tem sentido isso aí. Então, eu vou descartar e pegar só o número mais, né? Só o sinalzinho mais, só o sinalzinho positivo. Tá bom? Ó? Então, daqui eu vou usar só o positivo. Vai ficar como esse resultado? Vai ficar 19, tá? Vai ficar 19, o x vai ficar igual 19,3178 dividido pelo 18. Ok? Agora alguém faz essa continha aí, só para a gente não perder tempo nela. Depois, quem tiver dúvida, o professor faz no finalzinho. Com 3 casas, tá? Depois da vírgula já é suficiente. 1.073. 1.073. Já é suficiente aqui. O que eu quero que vocês entendam é que esse x que eu acabei de achar agora, ó, tá? Esse x aqui, ele é o valor do 1 mais i. Certo? Então, o valor do i é ele menos 1. Tranquilo? Ou seja, se o meu x vale 1, alguma coisa, o i vale esse x tirando uma unidade. Tudo bem? Então, o nosso x ele vai ser quanto? Ó, 7,3 aproximadamente. O nosso i. Ok?
Fácil a questão, né? Isso aí, inclusive, está dando aqueles probleminhas de taxa interna de retorno. Quem estudou aí matemática financeira anteriormente. Pelo seguinte, ó. Eu não estou procurando o X, eu estou procurando o Y. Certo? Dessa informação aqui, ó. O que nós fizemos? Nós falamos que o X, porque eu não troquei 1 mais I por X, certo? Eu falei que 1 mais I, eu ia escrever X, só para facilitar a minha vida. Então, se esse X aqui deu 1,073, esse I, ele vai ser esse 1,073 menos aquele 1. Beleza? E vai dar o 7,3% se eu mandar duas casas para a direita. Ok? Nada a ver. Eu uso a equação do segundo grau quando cair numa equação de segundo grau. Agora, isso aqui eu uso quando eu tiver capitalização, descapitalização. Agora, essa equação do segundo grau aqui, ó, foi por falta de sorte nós termos caído nela. Normalmente, quando você resolve um problema para cálculo de taxa de juros, se for acima de 2 períodos, se for acima de um período, normalmente vai cair na equação do segundo grau. Entendeu? E outra coisa, tem que ser 2 períodos começando um mês após a compra. Porque se fosse um mês, se fosse com entrada, já não cairia em equação do segundo grau. Ali foi uma coincidência ter caído na equação do segundo grau. Poderia ter caído na equação do primeiro. A equação do segundo grau ela é uma ferramenta matemática. Você vai desenvolvendo o problema sem querer, você caiu nela. Certo? Ninguém quer a equação do segundo grau. Tá certo? Infelizmente caiu na equação do segundo grau. Hã? É uma questão tradicional para quem está estudando matemática financeira. Tá? Financeira é uma questão tradicional. Agora, um concurso desse já apelou. Teve gente apostando que não ia cair matemática financeira, não ia cair juro composto. Caiu e ainda caiu errado. Não, nada a ver. Não, lá é juro simples. Entendeu? Lá eu não posso fazer, não posso usar aquela fórmula aqui. Tá? Não falou nada, é composto. Não adianta nem forçar. A não ser que você faça assim na hora da prova. Não lembro qual é a fórmula de juro composto, faço pela fórmula de juro simples. Chegou na alternativa, não marca aquela, marca outra. Aí pode ser. Beleza? Já anulou aquela. Relembrando da matemática financeira aí, dos bons tempos. Hã? Aí depende do edital.
Mas a PF mudou um pouquinho também. Não é sempre não. Tem que ver realmente o edital. Podemos continuar? Vamos lá, gente. Ó, questão número 6. Gente, questão número 6, o aluno não pode deixar de fazer uma questão dessa na hora da prova. Tá certo? Quem está estudando não pode. Veja bem, ele não deu uma questãozinha totalmente tradicional, tá? Mas é uma questão que todo mundo que está estudando tem que ter capacidade de fazer. Por exemplo, questão número 6, ele fala, estimada, entusiasmada com a chegada da Copa das Confederações e com a Copa do Mundo de Futebol, uma loja de eletrodomésticos resolveu subir o preço de uma televisão do tipo tela plana em 20%. Porém, devido ao aumento, o quantitativo de vendas caiu substancialmente. Dessa forma, a loja resolveu oferecer um desconto de 20% no preço da televisão. Após o aumento e o desconto, a televisão passou a custar R$3.000. Qual era o preço inicial da TV? Gente, o preço inicial da TV, eu vou chamar de X. Tá vendo? Ó? O pessoal já está sabendo. Pelo menos falar que vale X, pronto, meio caminho andado. O objetivo dele, saber qual é o preço da TV. O que aconteceu com o preço da TV? Você tinha o preço de televisor na loja, o cara foi lá e aumentou em 20%. Toda vez que eu vou aumentar um produto em 20%, eu multiplico por quanto? Por quanto? Não. Multiplico por 120%, lembra? Que aí eu vou encontrar o valor final da TV. Eu vou ter o valor, o 100% dela, mais o acumulado de 20%. Toda vez que eu for aumentar um produto em 20%, eu devo multiplicá-lo por 120%. Professor, mas e se eu multiplicar por 20%? Você vai ter que multiplicar por 20%, depois voltar e somar com o X de novo. Tá ok? Aí, posteriormente, o cara fala o quê? Que ele se arrependeu, porque as vendas caíram, e ele vai dar um desconto de 20%. Então, muita gente acha o seguinte, não aconteceu nada com o preço do televisor, então. Né? Olha lá, a alternativa A, dizendo para você que nada aconteceu com o preço da televisão. Errado. Se eu aumentei em 20%, depois dei um desconto de 20%, a única coisa, pelo menos você tem que saber que não é o mesmo R$3.000, porque pelo menos você não chuta na A. Tranquilo? Por quê, professor? Porque esses aumentos e reduções, pessoal, são sucessivos. Professor, mas sucessivo é juro composto. Quando o cara não falar nada, já é sucessivo, já é juro composto. O cara se arrependeu e vai lá e dá um desconto de 20%. Como que eu dou um desconto de 20% sobre um produto? Multiplico ele por quanto mesmo? Por quanto? Por 80%, pessoal. Ó, se eu quero aumentar em 20%, eu multiplico por 100 mais 20. Se eu quero tirar 15%, eu multiplico por 100, tira 15, multiplico por 85%. Se eu quero dar um desconto de 30%, multiplica por 70%. Você multiplica pelo 100% menos o desconto que você deu. Então eu vou pegar e multiplicar isso aqui por quanto? Por 80%. Tá ok? Quando eu fiz essa conta sobre o preço da TV, ela atingiu um valor. R$3.000. Ok? É isso que ele está falando. Agora o restante é conta. Você vai fazer X multiplicado por 1,2. Todo mundo lembra que 120% é a mesma coisa que 1,2? Tudo bem ou não? Olha lá, ó. 120%, tá? É o mesmo que 120 por 100. Corta 0,0. Se eu dividir 12 por 10, vai dar 1,2. A mesma coisa, ó, 80% é 0,8. Tá ok? Ó, 80% é o número 80 dividido pelo 100. Cortou, 8 por 10 vai dar 0,8. O resultado vai dar 3.000. 1,2 vezes 0,8. Confere aí, vai dar 0,96. Só multipliquei os dois, tá, gente? Isso vai dar 3.000. O X, ele vai ser o 3.000 dividido pelo 0,96. Pronto, daqui eu tiro o preço do televisor. Beleza? Quanto vai dar isso aí, de cabeça?
3.125? Olha lá, o 3.125. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, pessoal, um problema desse não se compara com o anterior, tá? Então, na hora da prova, o que você vai fazer? Você vai fazer esse tipo de exercício, que são mais objetivos, são problemas tradicionais. Ah, professor, nunca vi um desse. Mas então, tem algum detalhe acontecendo, tá ok? Porque são problemas tradicionais, tá bom? 325, letra C, como alternativa coerente. Ah, tá. É por você e por todo mundo, né? Podemos mais um? Vamos lá. Questão número 7. Gente, questão tranquila também, ó. 3 questõezinhas aí tranquilas, tá? Aquela questãozinha lá da opção número 1 e 2 lá do sistema de saúde, né, que ele colocou lá, das opções de consulta. Essa última que nós fizemos é a questão 7, tá ok? Olha lá, ó. Um aparelho do tipo smartphone era capaz de realizar um download de um filme de 1 hora e 15 minutos de duração em 8 minutos. Quer dizer, resumindo, o aparelho fazia o download em 8 minutos. O aparelho fazia um serviço em 8 minutos. Tudo bem? Após alguns ajustes do sistema de internet, a sua velocidade para fazer essa operação foi aumentada em 10%. Dessa forma, o tempo que o aparelho levará para realizar o download do mesmo filme é mais próximo dele. Gente, ele está perguntando qual era a duração do filme em algum momento? Não. Ele está falando que esse filme com essa duração, ele fez o download em 8 minutos. Agora ele foi lá, mexeu no aparelho, aumentou a velocidade do aparelho. Ele vai fazer em quantos minutos agora? Então, esse 1 hora e 15 minutos não tem nada a ver com o problema. Tá ok? Não vai ser levado em conta. A ideia do problema é isso aqui, ó. Você tem um aparelho que gasta um determinado tempo, né? O aparelho tem uma velocidade de processamento. Tá ok? Ó, a velocidade do download. Vamos supor que com a velocidade de 100%, ele gastaria um tempo. Que tempo? Um tempo de 8 minutos. Tá ok? Agora, como ele foi lá, fez ajustes, aumentou a velocidade do processador em 10%. Então, agora a velocidade é 110. Tudo bem? Qual é o tempo que ele vai gastar para fazer o download? Multiplica, né? Coloca ali o x. O que nós podemos fazer aqui agora? Multiplicação em x. Se eu fizer isso, fudeu. Tá? Eu erro a questão. Próximo passo de uma regra de 3, pessoal, verificar se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Não pode esquecer disso daí. A gente menospreza o conteúdo de regra de 3, não pode. Veja bem, se o processador, se o meu aparelho tiver maior velocidade, ele vai gastar mais tempo para fazer o download? Não, ele vai gastar menos tempo. Tudo bem? Se ele gastar mais tempo, é porque a velocidade era o quê? Menor. É uma regra de 3 inversamente proporcional. Tranquilo? Então não pode errar nisso daí. Tem que verificar se a grandeza é direta ou inversa. Bom, professor, mas para que serve isso? Porque se a grandeza for inversamente proporcional, eu não posso multiplicar cruzado. Nesse caso, eu sou obrigado a multiplicar em linha. Professor, eu errei só isso. Fudeu, errou, né? Então veja lá, ó. Aqui vai dar 110x, tá, ó, que é igual a 800. Tudo bem? Então o x vai ser 800 dividido pelo 110.
Cortou, cortou. O x vai ficar 80 por 11. Quanto que vai dar 80 por 11? Bom, como tem esses detalhezinhos de minuto e segundo, essa aí eu quero fazer para vocês, ó. Gente, esse 80 que nós temos ali, ó, significa que eu vou dividir 80 minutos, vamos prestar atenção nisso aqui, ó, em 11 pedaços. Tá ok? Essa é a ideia. Eu vou dividir 80 minutos em 11 partes. O número 80 dividido por 11 vai dar quanto? 7. 7 vezes 11, 77. Para 80, resta quanto? 3. Então, sobraram 3 minutos, tá? E aqui deram 7 minutos. Então, eu já sei que é a letra D de dado ou a letra E. Tudo bem? Esse 3 minutos que sobrou, nós vamos multiplicar por 60, tá? Passando ele para segundo. 60 vezes 3 vai dar 180. Então, vai dar 180 segundo. Continua a divisão. 18 dividido pelo número 11. Quanto que vai dar? 1. Ok? 1 vezes 11, 11. Para 18 vai restar quanto? 7. Desce o número 0. 70 por 11 vai dar 6. 6 vezes 11, 66. Resta quanto? 4. Então, restaram 4 segundos e deram 16 segundos. Veja que no texto ele fala, é mais próximo de. Então, não fica bitolado em encontrar um número exato. Tudo bem? Então, é mais próximo de qual? Letra E. 7 minutos e 16 segundos. Será que alguma pessoa errou essa regra de 3, gente? Um monte de gente errou, tá? Às vezes consegue montar o problema e esquece de fazer a perguntinha verificando se é direta ou inversa. Não pode, tá bom? Então, o x aqui tá, ó, deu aproximadamente 7 minutos e 16 segundos. Entendeu, João, essa questão? Mais uma, gente? Vamos lá? Podemos? Ó, próxima questão. Questão número 8. Uma questão tradicional também. Ó. Muita gente já deve ter visto esse texto, tá, em prova de concurso. Que muitas vezes, na maioria das vezes, cai numa equação do segundo grau. Essa daqui vai cair numa equação do primeiro grau. Então, veja. A equação do primeiro grau, segundo grau, é uma ferramenta matemática. Você vai organizar o problema, de repente você cai numa da equação do segundo. Às vezes você cai numa equação do primeiro, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, ele fala para a gente o seguinte. Um grupo de amigos efetuou a locação de um micro-ônibus para a realização de uma viagem. Para cobrir as despesas com a locação, cada participante deveria contribuir com R$ 80.
No dia da viagem, 2 participantes desistiram. Assim, cada um dos demais participantes teve que contribuir com mais R$ 10 para poder cobrir as despesas. Qual o preço total da alocação? Gente, tem 2 maneiras básicas de eu calcular essa despesa. Tá, ó. E essa despesa é justamente o que ele está pedindo, né? Ó, qual o preço total da alocação? Isso aqui é a mesma coisa que qual é a despesa. Todos concordam? O objetivo dele é descobrir qual foi a despesa que eles tiveram com essa alocação. Gente, o valor da despesa, ele seria calculado da seguinte maneira. Você pegaria o número de participantes, que eu vou chamar de P, tá ok? E vou multiplicar pelos R$ 80 que eles pagariam cada um. Não é verdade? Ele falou que a alocação custaria R$ 80 para cada pessoa. Então, se tivesse 10 pessoas, 10 vezes 80. 5 pessoas, 5 vezes 80. Só que ele diz que faltaram pessoas no dia. Mas nem por isso eles não vão deixar de viajar. Então, eles vão manter a despesa. Ok? Ó. Na verdade, eu posso colocar aqui. Ó. Posso colocar assim. Ó. Essa despesa pode ser calculada dessa maneira ou pode ser calculada de outra. Por exemplo, ele falou assim, olha, no dia da viagem, 2 participantes desistiram. Quer dizer, eu não tenho mais P participantes. Eu tenho P menos 2, porque eu tenho 2 pessoas a menos. Tranquilo? E o fato disso ter ocorrido, o que aconteceu? Eles tiveram que contribuir com R$ 10 a mais. Então, eles contribuíram com 80, que eles já deveriam contribuir, mais 10. Certinho? Eles tiveram que contribuir com R$ 90. Então, o número de pessoas vai ficar multiplicado por 90. Gente, a despesa não pode ser calculada de 2 maneiras? Certo ou não? A despesa pode ser calculada assim ou pode ser calculada assim, que de qualquer forma serão iguais e darão o mesmo resultado. Pronto, montamos a equação que resolve o problema. Tá ok? Então, eu posso dizer que o P vezes 80 ou 80P, tanto faz, é igual. Eu posso fazer 90P menos 180. Todos entenderam? P80, 80P é a mesma coisa. Tá? E aqui eu fiz a distributiva. Ó. Do P vezes 90 dá 90P e menos 2 vezes 90 que dá 180. Tranquilo? Nós vamos ter aqui 180 eu passo para cá, vem positivo, para lá 90P menos o 80P. Olha lá, ó, felizmente caímos numa equaçãozinha do primeiro grau. Ali vai dar 90P menos 80, deu 10P. Ao invés de passar o 10 dividindo, nós podemos cancelar 0 com 0. O que eu encontrei? Que o número de pessoas vale 18. Como ele não quer o número de pessoas, ele quer a despesa, então é só voltar aqui. Ó. A despesa vai ser igual a quanto? Posso fazer tanto assim, como eu posso fazer assim. Qual a expressão que é mais fácil? Óbvio, da esquerda. Né? Então, nesse caso, é só fazer o número de pessoa, que é 18, multiplicado por 80. Quando eu vou fazer 8 vezes 80, 80 vezes 18, eu não vou ter que fazer esse 8 vezes 8 aqui em algum momento? 64. Né? O único que tem final 4 aqui é qual? Letra B de bola. Dá uma conferida pra gente aí. Bom, a não ser que dê 1.400, né? Vamos dar uma conferida aqui, ó. Tá certo? 1.440. Tranquilinho? Certo? Ó, encontramos 4 questões que dava para fazer. Acertou essa? Tá vendo? Já é quase uma mocinha. Fiuk também, quase uma mocinha.
Tá certo. Certinho. Não, tá certo. Vamos lá? Podemos? Ó, questão número 9. Esse tipo de questão, tá, gente? Questão de análise combinatória, elas são questões, assim, rápidas para o desenvolvimento, tá? O problema é acertar o desenvolvimento dela, tá? E aqui não foi uma questão, assim, tradicional, né? Ele deu aí um detalhezinho que a pessoa teria que perceber. Por exemplo, quantos são os números naturais de 4 algarismos que possuem exatamente 2 algarismos iguais, tá? Então, veja, ele está falando para a gente o seguinte, aquela história, né? Eu tenho 4 algarismos, eu vou formar um número com 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4. Primeiro de tudo, toda vez que eu vou montar um número com 4 algarismos, o primeiro número que está colocado à esquerda, ele não pode ser o 0. Certo isso? Por quê, professor? Ó, porque se eu montar o número 1, 4, 3, 5, esse número tem 4 algarismos. Se eu montar o número 0, 4, 3, 5, ele não tem 4 algarismos, porque 0 à esquerda, aquela história, que nem o Deodato, não vale nada, tá certo? Então, nesse caso, você vai eliminar a possibilidade do 0 estar na extremidade esquerda da construção, tá ok? Ou seja, para eu começar esse número aqui, eu tenho 9 possibilidades. Ah, professor, então você vai criar um número 9.000 e alguma coisa? Nada a ver. Eu tenho 9 possibilidades. O dígito que eu vou colocar ali, não sei qual que é. Mas é um dos 9 dígitos que sobraram, porque o nosso sistema de numeração decimal, ele conta com o elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 dígitos que nós temos, ok? Aí veja, vamos supor que o dígito que eu coloque aqui seja igual ao dígito que eu coloco aqui. Porque ele está falando para mim que a construção minha tem que ter exatamente 2 dígitos iguais. Então, aquela história, pode ter repetição ou não pode? Nesse caso, tem que ter exatamente 2 dígitos iguais. Ou seja, dessas 9 possibilidades que eu tenho, tá, para colocar aqui, obviamente, das 9 eu vou escolher uma. Aquela que eu escolhi aqui é exatamente aquela que eu vou colocar aqui. Aquela significa uma possibilidade. Ok? Aí veja, os demais números têm que ser distintos, porque ele falou que tem que ter exatamente 2 números iguais. Se o número que está aqui é igual ao número que está aqui, pergunto, quantas possibilidades nós temos de número para colocar aqui? Quanto? Isso, 9 possibilidades, nem 7 nem 8. Por quê, professor? Porque eu tenho 10 dígitos, pessoal, tenho 10 dígitos. Eu usei um dígito aqui, que foi o mesmo daqui. Então, eu usei só um dígito até agora. Ah, mas e o 0? O 0 volta a poder ocupar as outras posições, ele só não pode ocupar a esquerda. Certo? Então, eu continuo tendo 9 dígitos aqui. E aqui, tá, é que eu vou ter 8 possibilidades. Então, a conta que eu vou fazer é só isso, ó, multiplicar esses 4 valores. 9, 9, 81, e o 81 multiplicado pelo número 8, que vai dar 648, confere aí para mim. Certo? 648. Ok. Agora perceba o seguinte. O professor construiu o problema considerando, tá, ó, que o primeiro dígito fosse igual ao segundo. Viu que o professor falou isso aí? Ó? Eu falei, olha, se o número que eu colocar aqui for igual ao número que eu vou colocar aqui, então se aqui eu tenho 9 possibilidades, aqui eu vou ter uma única possibilidade, porque é exatamente aquele número que eu escolhi para colocar à esquerda. Então aqui eu construí pensando que o primeiro dígito fosse igual ao segundo. Mas é claro que o primeiro dígito poderia ser igual ao terceiro, e o segundo e o quarto serem distintos. Eu poderia ter o primeiro igual ao quarto, e não ao segundo e ao terceiro. Eu poderia ter o segundo dígito
igual ao terceiro. Ah, professor, não poderia ter o segundo dígito igual ao primeiro? Já foi, ó. O segundo dígito igual ao primeiro já foi. Eu poderia ter o segundo dígito não igual ao primeiro, não igual ao terceiro. Eu poderia ter o segundo dígito igual ao quarto. E, finalmente, eu poderia ter o terceiro dígito igual ao quarto dígito. Ou seja, eu tenho 4 construções, para 6 construções para que 2 dígitos sejam iguais. O primeiro com o segundo, ou o primeiro com o terceiro, ou o primeiro com o quarto, ou o segundo com o terceiro, ou o segundo com o quarto, ou o terceiro com o quarto. Então, eu tenho, cada construção vai ter 6 possibilidades. Tá? Então, isso aqui nós multiplicamos por 6. 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 4, 24, o Fiuk com 8 vai dar 28, vão 2. 6 vezes 6, 36, com 2, 38. Ok? Essa daqui, para alguém ter feito essa questão aqui, eu acho um pouquinho difícil, tá? Conscientemente. Fez? Então, parabéns, tá bem. No PFC. Isso. Ah, é, quem estava fazendo o NB, né? Realmente foi feito bastante questões desse tipo. Depois, tá, gente, é interessante pegar essa prova, tentar refazer de novo, né? Dar uma refletida, tal, dar uma olhadinha, tá? Podemos a última? Essa última questão, tá, gente, da geladeira, ela também vai montar o fluxo de caixa como aquela primeira que nós montamos anteriormente. Temos? Olha só. Na questão 10, o exercício propõe para a gente aí o seguinte, ó, uma geladeira ela é vendida a R$3.000 à vista. A loja oferece também a opção de pagamento parcelado em até 3 vezes, sendo a primeira parcela paga no ato da compra, tá? Bom, a ideia geral sempre é a seguinte, ó. O cara está falando que você vai tirar uma geladeira de dentro da loja, né? Então, você vai tirar um valor de dentro da loja, ok? Então, você vai tirar um produto da loja, é claro, e esse produto ele tem um determinado custo, tá? Você vai tirar um produto dentro da loja. Uma geladeira é vendida a R$3.000, quer dizer que você vai tirar da loja R$3.000. Essa é a ideia. E depois você vai devolver esses R$3.000 para a loja, só que você vai devolver com incidência de juros. E você vai devolver com parcelas, sendo a primeira parcela paga no ato da compra, quer dizer, isso chama-se com entrada, tá ok? A loja oferece também a opção de pagamento parcelado em até 3 vezes, sendo a primeira parcela paga no ato da compra. Na compra parcelada, a taxa de juros é de 3% ao mês, considerando que o sistema de juros compostos e que o valor da parcela é fixo, o valor mais próximo da parcela é. Como ele fala a parcela, ele está dizendo para você parcelas iguais, tá ok? Ó? Senão ele deveria anunciar, olha, sabendo que as parcelas são distintas e assim por diante. Cada parcela dessa, eu não sei qual é o valor, eu vou chamar de X. Tá ok? Ó? Vou chamar cada parcela dessa de X. Uma foi paga no ato da compra, a outra 1 mês depois e a outra 2 meses depois. Tranquilo? Porque foram parcelas o quê? Taxa de juros ao mês, ele está dizendo aqui, tá? Ó, taxa de juro mensal, 3%. E ele fala 3 vezes sendo a primeira parcela paga no ato da compra. Bom,
Considerando que o sistema é juro composto e que o valor das parcelas é fixo, o valor mais próximo da parcela é a mesma brincadeira que nós fizemos naquela hora, pessoal. Nós vamos pegar todos os valores que nós temos, vamos jogar para a data 2. Tá ok? Ó. Note que esse 3.000, para chegar na data 2, ele tem que ser capitalizado 2 períodos, porque ele está distante da data 2 de 2 casinhas. Esse x que nós temos aqui, ele tem que avançar 2 casas para a direita, para chegar na data 2. Então, ele vai sofrer 2 capitalizações. E esse x aqui, ele vai sofrer uma capitalização. E o x que já está na data 2 não sofre nada. Ok? Bom, eu vou começar agora escrevendo as parcelas. Por exemplo, eu vou começar assim, ó. X mais. Que x é esse, professor? Esse aqui, ó. Que já está na data 2. Agora eu vou somar esse x com esse daqui, ó. Só que esse x que está à esquerda, ele está na data de trás, na data 1. Para eu colocar na data 2, eu tenho que pegar esse x e tenho que multiplicar por 1 mais 3% elevado a 1. O que é isso aí, professor? A mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior. Eu pego o valor e multiplico por 3% elevado ao expoente 1. Quem quiser, para facilitar, pode pensar assim. Você está pegando o valor do x, tá? E está somando com o x aumentado em 3%. Como que eu aumento um produto em 3%? Multiplico por 103%. Ok? Aí depois esse x aqui vai avançar 2 casas. Então ele vai ficar multiplicado por 103% elevado ao quadrado. Ok? Pode fazer assim. Ok? Vou fazer dessa maneira que é um pouquinho mais objetivo. Então eu vou pegar esse x e vou multiplicar por 103%. Aí ele vai ficar elevado a 1. Por quê, professor? Porque ele vai avançar um período. Então ele sofre uma capitalização de 3%. Esse outro x que nós temos aqui, ele vai avançar 2 casas. Então eu vou somar com o x multiplicado por 103%, ok? Capitalizado 2 períodos. E isso vai ser igual ao valor que saiu da loja. O valor que saiu da loja foi de 3.000. Só que multiplicado por 103% também, tá? Elevado ao quadrado. Não posso esquecer. Porque o 3.000, ele está 2 casas à esquerda. Tá ok? E aí essa continha que você vai ter que fazer. Então, por exemplo, ó, aqui vai ficar assim, ó. Para quem não lembra, 103% é a mesma coisa que 103 por 100, que é a mesma coisa que 1,03. Então, aqui fica x mais 1,03. X mais. Aqui não está 1,03 ao quadrado, pessoal? Tá ou não está? Já vamos colocar aqui, ó. 1,03 vezes 1,03. Porque ele está elevado ao quadrado, vai multiplicar por ele mesmo 2 vezes. 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Salta 2 casinhas. Por quê, professor? Porque você vai multiplicar o 0 agora. Vai ficar 1 vezes 3 dá 1, 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 1, 1. Perdão, 1 vezes 3, né? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Aí eu vou ter o número 9, o número 0, o número 6, o número 0 e o número 1, com a vírgula aqui. 1,0609. Então vai ficar 1,0609x, que é igual a 3.000, tá? Também multiplicado por 1,0309. Aliás, 1,0609. Tá? Gente, qual é o número que está na frente desse primeiro x se não tem valor ali? Qual é o número que está aqui? Quando não tem nada é 1. Eu vou somar esse 1 com 1,03 com 1,0609. Tá? Que vai dar 1 mais 1,03 vai dar 2,03 e somado com 1,0609. Então, ó, 2,03 com 1,0609. Vai dar 9,0903. Então, fica aqui, ó, 3,0909x
é igual, faz aquela continha para mim ali, ó, 3.000 multiplicado por 1,0609. 3.000 multiplicado por 1,0609. R$ 3.182,7. Isso aí? Beleza? Tá. Então, o x vai ser esse 3.182,7 dividido pelo 3,0909. Aí faz essa divisão para a gente, é o resultado. Quanto? 1. Isso aqui? Letra D de dado? Beleza, gente? Bom, aquela história que a gente sempre comenta, né? Nas provas de concurso, né, a gente tem que estudar bastante, realmente tem que treinar, tá ok, gente? E procurar fazer aquelas questões, né, que você conhece o conteúdo, tentar buscar aquilo que você conhece. E você não pode desistir de conteúdos, você tem que estudar os conteúdos. Por quê? Porque às vezes cai uma questão de juro composto, eu não quero nem ver então na hora da prova, porque sempre é difícil. Nada a ver. Tem exercício de juro composto que é muito tranquilo, tá? Então, quer dizer, aqui ele apelou no juro composto. Ele poderia ter apelado na regra de 3 e o juro composto é fácil, tá? Então, você não deve descartar nenhum conteúdo, vai estudando e na hora da prova buscar fazer aquelas questões mais simples, tá ok? Pessoal, foi um prazer, tá? Resolver essa provinha com vocês. Espero que ajude aí pro pessoal que vai prestar os próximos concursos, tá bom? Um beijão e um abraço.